Bom dia, pessoal. Meu nome é Marta Bela Reis, sou supervisora da seção de atendimento e pesquisa da Biblioteca Central da PUC-Rio. De antemão, já peço desculpa pelo nosso atraso, mas nós vamos começar o nosso treinamento. Ana Remor já está aqui, nossa palestrante de hoje, vai falar sobre a PQDT. Ana, bom dia. Vou passar Olá, bom para dia. você. Desejo bom treinamento, tá bom? Certo, muito obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Peço desculpas aí pelo atraso, pela demora. Tive alguns problemas para me conectar na sessão, mas ainda bem que foi tudo resolvido, né? Conseguimos aí fazer as conexões, certo, gente? Então, apenas um momentinho que eu já vou compartilhar minha tela para que a gente possa iniciar a nossa sessão efetivamente. Aqui um momento, por favor, porque a gente teve que fazer alguns testes aqui e acabei abrindo muitas abas do meu navegador, né? Assim a gente fica com o ambiente preparado aqui para vocês. Certo? Já também vou compartilhar a minha tela. Confirmem, por favor, se estão visualizando. Ainda não, Ana. Agora. Ainda não? Não. Vamos novamente. E agora? Agora foi. Agora foi? Perfeito. Foi, perfeito. Estão visualizando a tela cheia, né? Isso, Excelente. Bom, pessoal, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa sessão de treinamento, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa base de dados, que é a ProQuest Dissertation and Thesis Global, né? Basicamente, uma base de dados de teses e dissertação internacional, onde vocês conseguem acessar, então, documentos de pesquisa de todo o mundo. Pessoal, apenas rapidamente me apresentando, né? Eu me chamo Ana Remor, eu também estou aqui na ProQuest como Customer Education Trainer e também sou bibliotecária, né? Atuando aí há mais de 10 anos na área. Bom, pessoal, eu preparei os objetivos da sessão de hoje para que a gente pudesse, então, se concentrar nesses 3 objetivos principais. Primeiramente, né, que a gente possa, então, entender um pouco mais sobre essa cobertura do que é a ProQuest Dissertation and Thesis, né? Depois, como a gente pode, então, como a PQDT apoia a busca de tópicos em sua instituição, e a gente vai explorar um pouco também a base de dados diretamente em demo, né? Trabalhando também com estratégias de busca. E, por fim, como localizar também alguns recursos de suportes adicionais. Bom, a ProQuest Dissertation and Thesis Global, hoje, ela é uma base de dados a mais completa em todo o mundo que nós temos sobre teses e dissertações, para vocês terem uma média, né, de quantos conteúdos nós temos. Hoje, nós possuímos 5 milhões de citações, né? Ou seja, teses e dissertações indexadas, e dentre elas, mais de 3 milhões que já estão em texto completo. Ou seja, pessoal, 3 milhões que vocês conseguem acessar o documento na íntegra, né?
Tudo isso sem pagar um centavo a mais, porque, claro, a PUC-Rio, né, junto com a biblioteca, já oferece esse acesso para todos vocês. Também a ProQuest Dissertation and Thesis, né, está sempre buscando melhorias. Se você acessou ela há um tempo, já vai visualizar que nós temos novos recursos, né? Constantemente estamos atualizando para que vocês realmente possam ter acesso a conteúdos totalmente inovadores, conteúdos novos, da melhor maneira possível, com certeza. Área de conhecimento, né? Então, se, por exemplo, você é da área de educação, ou você é da área de saúde, ou você é da área de ciências exatas, ou de artes, né? Não importa, pessoal. Temos de todas as áreas do conhecimento, né? Aqui apenas algumas tags, né, de algumas palavras-chave principais aqui de conteúdos que temos, mas recordando, teses e dissertações principalmente são pesquisas que foram realizadas, né? Pesquisas que foram desenvolvidas por mestrandos, por doutorandos. Então, com certeza teremos aí pesquisas bem específicas, né? Então, para alguém que está trabalhando de repente com alguma partícula, uma molécula, ou então alguma questão social importante, vocês vão conseguir encontrar esses documentos na sua especificidade, ok? É bem bacana, porque também a gente oferece esses conteúdos bem ricos e bem complexos também. Bom, um dos últimos recursos, né, que a gente inseriu na PQDT, que a gente chama assim, né, ProQuest Dissertation and Thesis, muitas vezes eu vou falar PQDT para ser mais rápido. Basicamente, pessoal, a gente, como eu comentei, né, estamos constantemente buscando melhorar essa base de dados, e uma das últimas atualizações que fizemos, né, foi a opção de fazer a inclusão para que vocês possam localizar, a partir de uma tese que vocês estão acessando, teses similares, né? Então, a partir dessa, quais outras podem me interessar? E é bacana, pessoal, porque não é só assim uma recomendação aleatória, né? A gente tem, inclusive, algumas teses e dissertações, assim, quando possível, né, quando há essa opção, claro, não vamos dizer que são todas, porque algumas vezes pode não acontecer, mas quando a gente consegue encontrar que essa tese e dissertação encontrou teses e dissertações similares, basicamente a gente recomenda para vocês as citações e as referências que estão se cruzando. Então, por exemplo, temos aqui a Marta, que realizou, né, apenas um exemplo, a sua dissertação sobre educação e biblioteca. Eu realizei a minha sobre biblioteca e pesquisa. E, de repente, a gente utilizou as mesmas fontes, as mesmas referências, né? E são referências significativas. Então, o que acontece? A ProQuest vai relacionar que, de repente, a minha tese e dissertação seja importante consultar dela, sabe? Você está consultando a minha, achou interessante? Legal, vou consultar a da Marta também, porque ela também está correlacionando esses tópicos, né? Então, é bem bacana que vocês realmente visualizem esses recursos para que vocês, a partir de um resultado que esteja de acordo com o seu interesse, vocês também encontrem aí teses similares. Também há sempre a outra opção, né, de consultar os citados por. Então, essa também é uma forma de você, a partir de um documento, você acessar outros documentos, né? Então, por exemplo, aqui o cover, legal, eu achei interessante esse documento e eu quero ver por quem esse cover foi citado. E aí, desde aqui, eu já consigo visualizar outras fontes, né? Isso acontece muito
Quando a gente está desenvolvendo um TCC, um artigo científico, a gente quer visualizar, né, o que estão sendo argumentados com base nessa teoria, nesse sistema, né? E a partir disso vocês conseguem, então, visualizar toda essa parte de citação. Bom, sobre as outras opções de e-learning, né? Basicamente, pessoal, são mini cursos, né? Então, são bem pequenos mesmo, podemos dizer aí como 3, 4 minutos, mas eu acho muito bacana. Por exemplo, alguém que está iniciando, um calouro, alguém que muitas vezes não ainda tem uma noção exata do que é uma dissertação, né? Então, aqui a gente tem um mini curso sobre o que é uma dissertação. Ou alguém que está em dúvida, por que eu usaria uma tese ou uma dissertação para o meu trabalho? Também aqui, então, tem vários tópicos onde você trabalha, então, nesses aspectos. Bom, e também vale lembrar, como estamos numa base de dados, é sempre importante a gente recordar algumas dicas, né, principais para que você possa ter, então, uma busca mais efetiva. Sempre que a gente está trabalhando com bases de dados, né, procurem utilizar termos em inglês, né? Então, quando a gente busca terminologias em inglês, a gente expande o nosso resultado, conseguindo também localizar, pessoal, e até usar aí como um benchmark, dependendo do seu projeto, tudo que está sendo publicado em todo o mundo. Então, você consegue realmente acessar o que há de mais novo, o que há de mais recente, não importa a língua, né? Então, em todas as regiões, a língua hoje da comunidade científica ainda é o inglês, por isso que a gente utiliza o inglês nesse caso. Então, quando aqui temos, por exemplo, um exemplo sobre marketing, né? Estratégia de marketing. E veja que aqui, como são duas palavras, né? A gente chama de palavra-chave, né? Término de busca. Aqui nesse caso, poderíamos, por exemplo, colocar aspas, né? Então, quando a gente utiliza aspas, pessoal, ele vai sempre retornar resultados que estejam essas duas palavras exatamente uma do lado da outra, ok? Então, veja aqui, quando eu utilizo Marketing Strategy, temos mais de 344 mil resultados. Se apenas colocando umas aspas, já fomos para 32 mil resultados. Né? Então, é algo bem simples, podemos dizer assim, e a partir disso a gente já consegue ter um resultado bem bacana. A partir de uma outra opção, né? A gente sempre recomenda também. Você, claro, pode buscar a palavra-chave, mas de repente você gostaria de trabalhar alguma coisa relacionado a preços, né? Modo de cobrança. E aqui, por exemplo, o pessoal colocou como price, certo? E o que é esse NIR, Ana? Bom, basicamente o NIR, gente, é uma outra maneira de você recuperar conteúdos. Com o NIR, basicamente, tudo que ele encontrar sobre estratégia de marketing, estando NIR seria próximo tanto antes como depois de marketing strategy, certo? Ele vai recuperar, vai mostrar para vocês o resultado. Então, é uma maneira de eu buscar palavras que estão próximas daquela palavra-chave.
É uma maneira bacana também de vocês pesquisarem. A gente tem estratégias como near, tem estratégias como pré, que aí seria realmente antes de determinada palavra, né? Então, além disso, é uma estratégia bem bacana para que vocês possam utilizar. E sempre recordando, aqui no Price também temos um asterisco, né? Esse é para utilizar de exemplo, mas basicamente temos algumas palavras que elas podem mudar no decorrer, né? Principalmente quando a gente fala em inglês, porque então a gente tem finding, né? Argumentos aí de estratégia, de palavras, verbo passado, presente, futuro. Então, basicamente, pessoal, quando vocês eu quero encontrar a palavra, não importa como ela esteja escrita, né? Se seja no passado, no presente ou no futuro, a gente poderia colocar também aqui um asterisco, certo? Então, por meio desses asteriscos, vocês conseguiriam, então, recuperar também mais detalhes desta palavra. Veja que aqui, essa penúltima e a última, basicamente são a mesma estratégia. Utilizando o price aqui, a gente tem 7.000 resultados e com o asterisco temos mais de 14.000 resultados, né? Então, apenas para que vocês realmente saibam essas diferenças que fazem aí, tornam o seu resultado melhor ou pior, né? Muitas vezes a gente precisa realmente trabalhar também essas questões de estratégias, tá, pessoal? Claro que essa não é um treinamento de busca avançada de maneira nenhuma, é só porque como a gente está falando de PQDT, né, é importante aqui, então, a gente relacionar esses tópicos aí principais. Bom, pessoal, então agora a gente vai realmente para a nossa base de dados, né, para a PQDT. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui o meu navegador agora com vocês. Só me confirma, por gentileza, se estão visualizando. Sim, Ana, estamos. Perfeito, muito obrigada. Bom, então essa é a nossa tela inicial da PQDT, né, da ProQuest Dissertation in Thesis Global. A gente está aqui já diretamente, né, pela plataforma da PUC-Rio. E vamos apenas explorar aqui alguns tópicos principais de busca. Bom, pessoal, como vocês já conhecem, né, toda base de dados possui a sua página de busca básica, que seria aquele local onde você não precisa indicar o campo, o filtro relacionado. Então, basicamente seria aqui, tá? Então, essa seria a área que você pode colocar, por exemplo, marketing strategy, certo? Aqui também abaixo nós temos alguns outros itens, né? Então, por exemplo, se você não deseja ver apenas teses com citações, eu quero ver apenas conteúdo completo. Eu poderia pedir texto completo. Se eu quero visualizar apenas tese de doutorado, também já há um filtro para isso, certo? E se eu quero visualizar esses documentos que tenham conexões de citação apenas, aqui também a gente consegue filtrar por isso também. Tá? São opções que vocês podem trabalhar e realizar alguns testes. Isso tudo que eu comentei sobre estratégias de busca e muito mais, a gente também tem já um tutorial aqui para vocês com dicas, falando dos operadores booleanos, essas outras estratégias que também temos e oferecemos para vocês. Então, para que você possa, na hora, se desejar utilizar, tem tudo aqui alguns exemplos, né, de como é possível utilizar estas opções. Então, temos de anos, temos de trucamentos, né? Então, bastante opção aqui de descrições. Além disso, por exemplo,
informações de busca avançada, informações de tesauros, informações de resultado de busca, tudo isso aqui para vocês, tudo em português, certo, gente? Aqui acima da nosso campo de busca, temos um menu com a opção de busca básica, busca avançada. Temos opções de navegação. E temos opções de alterar base de dados, mas basicamente essas bases de dados, apenas para que vocês saibam, né? São opções também de conteúdos, por exemplo, Open Access aqui, né? Conteúdos de texto completo Open Access. E também temos essa outra base de dados da área da saúde, né? Que é sobre pesquisas realizadas com o coronavírus, né? Com o Covid. Tá? Então, também para que vocês saibam que também estão disponíveis esses outros textos aqui para vocês. Bom, pessoal, então, se vocês tiverem alguma estratégia, algum argumento de busca que gostaria que a gente fizesse aqui alguns testes, vocês podem compartilhar comigo também, que a gente trabalha também com as dicas de vocês, certo? Vamos aqui começar com o marketing. Então, recordando, né, aqui a gente pode colocar as aspas. E desse resultado, então, recuperou 35 mil resultados. Pessoal, isso eu fiz um teste, né? Só na busca básica. Vamos fazer agora na busca avançada? Bom, pessoal, na busca avançada, por que eu gosto de recomendar e trazer vocês aqui para cá? Quando a gente está utilizando busca básica ali daqueles 35 mil resultados, a gente recupera conteúdos em qualquer lugar. Ou seja, bom, texto completo, palavra-chave, né? Sempre recomendo para vocês, no mínimo, utilizar qualquer lugar exceto o texto completo. Ele vai filtrar também sempre, né, informações para vocês. Ou até mesmo, para filtrar um pouco mais, trabalhar com palavras no resumo ou palavras no título do documento. Se assim for bem importante, que, por exemplo, que marketing esteja no título do documento. Ou a gente pode fazer alguma combinação desse sentido. Bom, eu quero que esteja no título algo sobre marketing e no resumo sobre marketing strategy. E aqui a gente até poderia colocar, para não ser tão específico, né? A palavra-chave tem que estar junto. Não, ela não precisa estar totalmente uma do lado da outra, mas ela pode estar ao redor. Então, a gente quer que estratégia esteja aí ao redor de marketing, certo? Ademais disso, claro, eu poderia pedir outros tópicos, como data de publicação. Aqui a gente vai explorar um pouquinho mais. A gente já volta aqui sobre autor, orientador. Vejam, então, que de 35 mil resultados, recuperou 3.837, né? Apenas, ainda trabalhei com as mesmas terminologias, certo? Eu não mudei nada muito além de marketing strategy, certo? E aqui já recuperou para a gente, então, muitas coisas falando de estratégia, né? Sobre estratégia de marketing.
claro que aqui, Ana, eu posso agregar mais tópicos relacionando, eu posso, né? Posso indicar aqui mais uma caixinha de busca, poderia colocar também no resumo, ou poderia colocar, por exemplo, numa palavra-chave, poderia também trabalhar com outras informações. Então, aqui também é possível vocês também realizarem buscas específicas por instituição. Eu vou limpar aqui o formulário. A gente fazer uma nova busca, né? Então, por exemplo, instituições, eu posso consultar aqui as instituições que hoje possuem as teses e dissertações, recordando, pessoal, para que vocês saibam, né? Hoje, nos Estados Unidos, essas teses e dissertações, hoje, elas estão basicamente tudo que eles publicam lá, pelo menos a indexação nós temos, né? Muitas vezes não, mas pode acontecer de alguém não autorizar que a gente acesse esse documento. Isso acontece muito com personalidades, né? Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Obama, algumas teses aí elas são então já ficam mais internas, né? Por questões de segurança, né, e regras. Mas normalmente todas as teses e dissertações publicadas aí nos Estados Unidos, a gente tem um acordo com a Biblioteca do Congresso Americano, que essas teses vão para o Congresso, para a Biblioteca do Congresso Americano, e ao mesmo tempo a gente já realiza a indexação, né? A gente traz esses documentos aqui para a PQDT, né? Nós somos aí o depósito legal das teses aí dos Estados Unidos. Além disso, como essa base de dados ela foi crescendo, né, mundialmente, muitas pessoas começaram a acessar, outros países também começaram a fazer acordos com a gente de fazer a inclusão de seus recursos, porque afinal é uma visibilidade global que se obtém, né, as pessoas acessando aqui as teses e dissertações. Então, hoje nós temos já também teses e dissertações indexadas da China, Europa como um todo, então, desde Reino Unido, Espanha, Portugal, Austrália e tantos outros países, né? Constantemente aí em abrangência. A América Latina é uma região que se está trabalhando nisso, né? Então, temos já interessados do México, de alguns locais do Caribe, né? Então, bacana que também estamos trazendo esse movimento aqui para a América Latina. Bom, então, apenas para mostrar aqui, por exemplo, buscando desde Harvard, eu conseguiria então pedir aqui para adicionar a busca, certo? Eu quero buscar dentro de Harvard e poderia visualizar aqui os assuntos. E bacana que desde aqui, pessoal, eu consigo inclusive identificar alguns assuntos, né? Nós temos indexados documentos bem antigos, tá, pessoal? Porque a PQDT também foi criada assim, né? Digamos que o criador da PQDT foi o criador da ProQuest, e ele basicamente começou essa base de dados indo em biblioteca por biblioteca, realizando aqui a digitalização desses documentos. Na época era uma microfilmagem, né? Então, bem bacana como tudo começou, pessoal. Mas basicamente aqui a gente conseguiria, então, novamente visualizando os documentos, e conseguiria trabalhar adicionando a minha busca. E vou adicionar como OR essas palavras-chave. Então, são termos
né? Eu coloquei no aleatório, mas são termos que me interessaria. Aqui, claro, sempre temos os idiomas e os tipos, né? Dissertação, de mestrado ou teses de doutorado. Né? Também há essas opções. Então, ele trouxe aqui os documentos. E para que eu possa acessar esse material, né? Vejam que nós temos o texto completo, como eu comentei, vocês conseguem acessar ele, ou apenas uma prévia, né? Então, também é um recurso que, se você desejar apenas visualizar, fazer o download das páginas iniciais, para que você possa identificar se é um conteúdo que é importante para você, também temos esta opção. Aqui abaixo, legal, aqui essa opçãozinha tem os similares que eu comentei com vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ele compartilha de 8 referências, aqui 7, e vai dando uma porcentagem aqui também. Aqui ao lado, sobre citado por, né? Então, eu consigo também visualizar itens que foram citados por. E aqui esses documentos com referências compartilhadas. Então, tem 25K de referências compartilhadas, é bastante coisa. E aqui eu consigo já, desde aqui, visualizar esse documento. E olha que bacana, né? Todas essas referências compartilhadas, a gente consegue também trabalhar com isso. Então, hoje, cada vez mais, a gente está oferecendo oportunidades para vocês de realizarem buscas sem precisar trabalhar só com aquela estratégia que eu comentei ali, de busca básica, busca avançada, coloca aspas, né? A partir de um documento que faz sentido para vocês, a gente recomenda centenas de milhares de outros documentos que também podem fazer sentido para vocês, certo? Então, esse, por exemplo, tem 15 referências em comum. Novamente o documento, né? Recordando que aqui esse documento sempre vai estar na língua original, certo? Se você desejar citar esse documento, enviar citações, informações de indexação por e-mail, lembre-se também que sempre a gente oferece para vocês. Então, aqui na opção citar, né, ele já vem com a ABNT, mas recordando que a gente tem outros recursos como APA, MLA, Vancouver, ISO, certo? Então, de repente eu preciso dessa referência para um periódico de fora do Brasil que utiliza Vancouver. Então, você pode pedir para gerar em Vancouver. Além disso, também, se vocês trabalham com gerenciador de citações. Então, eu quero enviar esse documento lá para o meu Mendeley, certo? Ah, legal. Vou mandar para o meu Mendeley ou EndNote, né? Acredito que vocês utilizem bastante também o EndNote. Bom, aqui vocês podem exportar diretamente para o EndNote. Eu peço aqui o tipo de conteúdo e peço continuar, certo? Além de outras opções, né, que sempre estão disponíveis, posso salvar na nuvem, ou posso pedir para fazer o download completo. Também posso ir adicionando esses itens a uma pasta pessoal, né? Isso eu gosto bastante, gente. Essa opção de pasta pessoal, principalmente quando você trabalha com gerenciador de referência, né? Então, quando você deseja que esses itens estejam todos em uma pasta pessoal para depois vocês criarem já um único documento de exportação, podemos dizer assim, eu posso basicamente ir selecionando aqui, adicionando a minha lista pessoal.
Vamos voltar lá nos resultados. Veja que aqui nas buscas recentes, eu consigo observar todas as buscas que foram efetuadas até o presente momento. E desde aqui também, eu poderia visualizar os itens. E novamente, só selecionei, ele já vai ser direcionado para meus itens selecionados, né? Digamos que eu terminei de realizar a minha seleção dos meus itens. Novamente, eu posso agora, de uma vez só, criar uma lista de citação, né? Vancouver, como ela tem essa regra da ordem de números, fica bem bacana já os números também. Se eu quero colocar direto no meu documento, por exemplo, eu estou com o Word aqui aberto, quero colar já diretamente lá. Perfeito, você pode fazer por aqui. Ou novamente, né? Quero enviar para o EndNote, legal. Desde aqui a gente já manda para o EndNote, certo, pessoal? Só verificaria aqui as minhas questões de não sou um robô e continuo. Questões de buscas recentes. Essa também eu gosto de apresentar para vocês, principalmente para pesquisador, que o orientador ele pede, né, para que vocês mostrem como vocês chegaram naquele resultado, naquela estratégia, naquele argumento. Então, basicamente, a ProQuest oferece para vocês todo o caminho que vocês fizeram, né? Lembrando que vocês conseguem visualizar aqui em cima, do lado direito, em buscas recentes, esse parece um reloginho. E desde aqui eu consigo exportar, pessoal. Então, olha que bacana. Eu peço para exportar todas as buscas. Temos em PDF, HTML, mas esse RTF é bem bacana, porque inclusive se você montou toda uma estratégia de busca, que você ache que seja interessante colocar no seu TCC, no seu trabalho mesmo, pode ser um trabalho, né, comum, digamos assim, do semestre, mas que você mostre como que você chegou nesses resultados. Eu fiz um levantamento bibliográfico, eu quero visualizar como eu cheguei nesse resultado. Bom, basicamente, então, a ProQuest já mostra para você em Word. O que é bacana do Word? Bom, legal, eu posso copiar aqui e colar lá, sempre, claro, citando a fonte, tá? Mas aqui a gente já consegue trazer esse documento bem bacana, até com informações de quando a busca foi realizada, só o horário, né, que ele é aqui, então, de outro fuso, mas basicamente até a data a gente consegue recuperar para vocês. Quero já ir abrindo para dúvidas, se vocês tiverem qualquer dúvida, um comentário, algo nesse sentido, por favor, né, não sejam tímidos, a gente está aqui para oferecer a melhor informação para vocês, tá bom? Bom, sobre ProQuest Dissertation Thesis na opção de navegar, é bacana também, porque novamente temos aqui um sumário com todos os tópicos principais, né? Então, se eu apenas estou curiosa e quero visualizar essas teses e dissertações relacionadas a um século distante, que falem sobre um século distante, então, desde aqui a gente consegue visualizar esses documentos, né, onde os assuntos são questões aqui, por exemplo, lá do século XII, né, sobre Inglaterra. Então, também vocês possam visualizar esses documentos que já são mais sobre esses tópicos, né? Pode acontecer de não ter tantas citações. Esse aqui a gente consegue oferecer o resumo e o acesso para texto completo.
Você consegue visualizar também com o link. Aqui também a gente tem desde uma Universidade de Israel, onde vocês conseguem também novamente visualizar o documento. Então é bem bacana, né? Onde a gente consegue realmente acessar aí diversos tipos de documentos, tá? Além disso, de palavras-chave, temos também opções por localização. Então, se eu quero acessar documentos específicos do Canadá, Brasil, recordando que a gente tem algumas instituições apenas e não temos muito texto completo, porque aqui no Brasil a gente tem uma biblioteca digital já, então. Certo, pessoal? Então, uma maneira aqui apenas de vocês visualizarem, né, os documentos aqui. Temos da China, como eu comentei com vocês. Digamos que sempre o resumo a gente traz em inglês, né? E o acesso ao documento vocês conseguem acessar também clicando no link, tá? Ele vai redirecionar para vocês o documento original. Pessoal, então vi que vocês não possuem muitas dúvidas. Quero novamente abrir a perguntas, né? A gente já está aqui quase finalizando a sessão também. Quero respeitar o tempo de espera de vocês, afinal, alguns problemas técnicos sempre acontecem, né? Mas também vocês não são culpados disso, então quero respeitar também o nosso tempo da sessão de hoje. Espero aí que vocês consigam ter, né, visualizado tudo que a gente tem para oferecer relacionado à PQDT. Recordando, pessoal, que nós temos então também, deixa eu voltar aqui para o documento. A gente também tem sempre os nossos recursos de LibGuides, que são bem diversificados, né? A gente tem todas essas dicas, esses treinamentos que eu comento com vocês aqui. A gente tem tudo lá, também em português para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui no nosso chat diretamente para que vocês possam acessar. Além disso, sempre consultem, né? A gente tem alguns botões com dicas de ajuda, diretamente na própria plataforma, né? Vocês conseguem acessar os LibGuides, conseguem acessar opções de ajuda, né? A gente sempre procura oferecer isso a vocês. Aqui também fica, então, os nossos links principais de contato. E apenas validando, então, a nossa sessão, né? A partir de agora, vocês conseguem entender qual é a cobertura de conteúdo ofertada pela PQDT, como também começar a realizar buscas diretamente na base de dados, né? Encontrar conteúdos com qualidade e localizar os recursos de suporte adicionais. Enquanto eu fico aberta, vou dar um tempinho aqui para a gente ficar com a sala aberta para dúvidas, recordando sempre que no final da nossa sessão a gente pede para que vocês acessem essa URL e deem o seu feedback sobre essa sessão. Ela é bem rapidinha, tá? Basicamente, eu compartilhei novamente a URL aqui no nosso chat. Basicamente, pessoal, vocês vão ser direcionados para uma página e nessa página vocês podem indicar como vocês
se sentem, né, a nota sobre essa sessão, né? Se essa sessão foi satisfatória, o que que vocês acharam de mais bacana, tá? Então, tudo isso vocês podem descrever aqui rapidamente nessa URL. Bom, além disso, então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer esse espaço, né? De vez em quando, aí 1, 2 vezes por ano, podemos dizer assim, a gente participa aqui de sessões diretamente com o pessoal da biblioteca da PUC-Rio. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E eu vi que está bem legal essa semana, com vários temas, né? Várias bases de dados, então está bem rica. Parabéns aí a toda a equipe da biblioteca por essa realização. Tenho certeza que auxilia sempre, né, os acadêmicos e a aprender mais sobre os nossos recursos, sobre os recursos de base de dados e para que vocês possam obter mais e mais conhecimento, pessoal. Recordando que hoje à tarde temos também uma sessão sobre a Press Reader, bem bacana, né? É uma plataforma onde vocês conseguem acessar notícias, jornais, já é uma plataforma assim que é bem para o dia a dia, bem bacana também. E então a gente espera vocês ali hoje à tarde, no dia de hoje, tá bom, pessoal? PUC-Rio, equipe da PUC-Rio, deixo a palavra com vocês aqui para finalizar, mas mais uma vez, muito, muito obrigada por esse espaço e pela paciência também. Obrigada. Ana, nós aqui agradecemos, tá? Você está fazendo parte dessa nossa primeira semana, né, de pesquisas aqui das bibliotecas da PUC-Rio, e estamos aqui sempre nessa parceria, como você falou, né? Então, mais tarde estaremos de volta com a Press Reader, e mais uma vez, muito obrigada, viu, querida? Fica com Eu que Deus. agradeço. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.